Eu queria agora colocar essas discussões que eu fiz com vocês do ponto de vista esquemático, trazendo sobretudo as contribuições de um historiador chamado Silvio Pons, que eu acho que é interessante para a gente pensar essa cronologia de uma outra forma. O Silvio Pons tenta entender a motivação por detrás das reformas do Gorbachev, tendo como foco 3 grupos de interesses principais: a burocracia e os militares, burocracia do Partido Comunista e os militares, a sociedade civil e a comunidade internacional, sobretudo lideranças internacionais. Tá? O que o Pons e outros autores colocam? Que inicialmente as reformas econômicas e as concessões que o Gorbachev faz, ele chama aqui de reformas e concessões nível 1, no sentido de serem ainda moderadas, limitadas, elas vão gerar resistência por parte da burocracia do partido e resistência dentro dos militares. Então já se inicia um processo de isolamento do Gorbachev, mas essas reformas abrem uma perspectiva positiva, né? Sobretudo porque o Gorbachev começa a fazer uma abertura política, e essa abertura política traz dividendos para a sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil começa a ter uma postura do ponto de vista de apoio ao Gorbachev. Tanto é que até 89, até 90, a popularidade do Gorbachev era alta, não era baixa. Não era baixa. E não só apoio da sociedade civil, mas o Gorbachev passa também a ter um grande apoio da comunidade internacional. Conforme a situação econômica vai deteriorando-se, e conforme essa abertura política vai gerando críticas cada vez mais ferrenhas ao Gorbachev, que supostamente não estaria fazendo as reformas da maneira radical como deveria, ele vai se isolando politicamente. E conforme ele vai se isolando domesticamente, tanto em termos da sociedade civil, quanto em termos da burocracia e dos militares soviéticos, as concessões externas que ele realiza no final dos anos 80 dão ainda mais apoio, né? Fazem com que a comunidade internacional apoie ainda mais o Gorbachev nesse contexto. Só que o isolamento doméstico cria uma dificuldade e cria um dilema, uma encruzilhada, né? Estudiosos colocam que o Gorbachev tinha basicamente 2 grandes opções. A primeira opção era exatamente aprofundar as reformas. Iniciar um processo de democratização mais profundo, sobretudo sendo eleito diretamente, que é um passo que ele não se sentiu suficientemente seguro para dar. Ou, se não aprofundar as reformas, recuar e compor com um grupo conservador. Recuar, retornar, por exemplo, um movimento pré-democratização, talvez conter esse processo de críticas excessivas que a Glasnost acabou liberando dentro da própria União Soviética, e ao compor, portanto, claro, perder apoio da sociedade civil, mas manter a partir da força, provavelmente, uma ordem doméstica. O Gorbachev não faz uma coisa nem outra. E é claro, para a gente fazer esse comentário, é importante que se diga, a gente está falando de uma alta autoridade com várias restrições políticas. Não temos que fazer julgamento de valor. Tentar fazer uma análise minimamente fria de como o processo evoluiu. O fato é que ele nem radicaliza as reformas, mas também não compõe. Ele mantém alguns conservadores dentro do poder, os mesmos conservadores que vão se utilizar desses postos de poder para quê, pessoal? Para dar um golpe contra ele, e ao mesmo tempo que mantém alguns conservadores no poder, não recua em reformas realizadas. E ao não recuar, dá força para determinados membros da República que se tornam cada vez mais populares, que é o caso do Yeltsin, e ao mesmo tempo fica suscetível a ações desses grupos mais conservadores. Tá? Então, esse é um esquema que eu considero interessante para a gente juntar a discussão que nós fizemos do ponto de vista dessa cronologia das reformas do Gorbachev. Agora eu queria terminar a aula, eu sei que já falei demais, né? Estamos chegando no momento final da aula, eu queria terminar a aula fazendo alguns comentários sobre a Europa Oriental. E para falar sobre a Europa Oriental, eu, de novo, lanço mão aqui do Art Brown, né, num texto de 2009,
que ele levanta um comentário que eu considero muito interessante. Não dá para entender as transformações na União Soviética e na própria Europa Oriental sem pensá-las como o que ele chama de um fluxo circular de influência. Ou seja, momento crucial para as transformações que ocorrem na Europa Oriental são as reformas políticas na União Soviética. Não são as reformas econômicas, até porque as reformas econômicas ficaram claramente no meio do caminho. O momento crucial são as reformas políticas. Em particular, o processo de democratização, mesmo que parcial, mas democratização que o Gorbachev põe em prática. Isto aqui, junto com os discursos do Gorbachev de que não haveria nova intervenção na Europa Oriental, caso a Europa Oriental quisesse seguir rumos diferentes do rumo da União Soviética, o processo de reforma política e essa abordagem do Gorbachev totalmente anti-doutrina Brezhnev são aspectos cruciais para a gente entender, né, as revoltas de autodeterminação que acontecem. Começam no início de 89, mas se aprofundam mesmo entre novembro e dezembro de 1989 na Europa Oriental. E essas revoltas de autodeterminação, no sentido não só de democratizar países da Europa Oriental, mas mais do que democratizar, países com políticas externas diferentes da política externa de Moscou. Dar independência à política externa desses países. O que vai significar, no limite, saída do Pacto de Varsóvia, tá? Como a gente vai discutir. Isso vai reverberar dentro da própria União Soviética como um exemplo para que as próprias repúblicas, em particular as repúblicas com identidades nacionais mais fortes, também demandassem autonomia, também demandassem independência. Então, as mudanças na Europa Oriental, que em grande parte, foram influenciadas pelas reformas iniciais do Gorbachev no campo político, retornam e reverberam para a própria União Soviética como exemplos de autonomia política, né? E aí você vai ter Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, sobretudo, como estados importantes que vão iniciar um processo de luta por independência política dentro da União Soviética. Queria, além de lembrar essa questão do fluxo circular de influência, fazer breves comentários sobre como é que se dá esse fim do bloco soviético na Europa Oriental. Tá? São 4 comentários breves, eu garanto. O primeiro comentário é lembrar os limites que a União Soviética impunha para as transformações na Europa Oriental. Havia 2 coisas que até o Gorbachev, não eram aceitas de jeito maneira na Europa Oriental. Primeiro, o domínio que os partidos comunistas exerciam sobre os países da Europa Oriental. Se algum desses países tentasse implementar reformas que diminuíssem o poder do Partido Comunista na Hungria, na Tchecoslováquia, na Polônia, a União Soviética interviria. Esse é o primeiro limite, muito claro. E o segundo limite muito claro é a política externa. Se algum desses países da Europa Oriental tentar iniciar uma política externa independente, que no limite signifique sair, por exemplo, do Pacto de Varsóvia, a União Soviética interviria. Então, se a gente pensar na questão da intervenção contra a Tchecoslováquia em 68, claramente são reformas políticas que, na visão do Brezhnev, na visão da elite política soviética, poderiam ameaçar o monopólio político do Partido Comunista em Praga. Então, a União Soviética interveio em 68 na Tchecoslováquia. Na Hungria, em 56, para além dessa questão do domínio do Partido Comunista húngaro, havia a possibilidade da Hungria sair do Pacto de Varsóvia. Em 56, a União Soviética intervém na Hungria e mata mais de 20 mil pessoas em Budapeste. Tá? Então os limites eram 2, sobretudo 2. Tá? O que vai acontecer? Conforme as reformas se iniciam na União Soviética, evidentemente que isso reverbera em vários países da Europa Oriental. Sobretudo na Polônia, que havia um movimento sindical bastante combativo e crescente nos anos 80. Em 2 países, Polônia e Hungria, as reformas vão vir pelo alto, como na União Soviética. Ou seja, os líderes dos partidos comunista polonês e húngaro vão perceber que algum tipo de mudança é necessária, tendo em vista as mudanças que começaram na União Soviética, e eles vão tentar mimetizar essas mudanças. Ou seja, liberalização política e democratização parcial.
Tá? As reformas que a elite comunista polonesa e húngara começam a pôr em prática em início meados de 89 tentam mimetizar as reformas políticas da União Soviética. Elas avançam um pouco mais, porque elas incluem um multipartidarismo, permitem partidos de oposição. Mas ainda assim eram reformas que davam muito poder para os partidos comunistas locais. Não era 100% democrático. A coisa dá uma guinada, a situação muda radicalmente a partir de novembro de 89, com a queda do muro. Por isso que a queda do muro não é apenas um símbolo, mas ela representa uma mudança extremamente importante do ponto de vista qualitativo na maneira pela qual essas transformações estavam ocorrendo na Europa Oriental. Por quê? As mudanças na Hungria e na Polônia amplificam manifestações sociais, sobretudo na Alemanha Oriental. Manifestações pacíficas, diga-se de passagem, mas ampliam manifestações pacíficas na Europa Oriental. O problema é que a elite política comunista na Alemanha Oriental não cedia e não admitia a realização de reformas. As manifestações crescem num tal grau, sobretudo manifestações em prol da liberdade de circulação. A partir de setembro, outubro, a Hungria vai liberar as suas fronteiras com a Áustria. Isso vai gerar uma enxurrada de pessoas que saem da Alemanha Oriental em torno da Hungria, visando a Áustria para, em muitos casos, retornar via Alemanha Ocidental. Tá? Então a situação ganha um contorno de gravidade tão grande que há uma mudança na elite política na Alemanha Oriental em outubro e iniciam-se reformas modestas. Reformas modestas num contexto de ampla manifestação social. Então aqui a pressão vem claramente de baixo, e reformas modestas que apontam inclusive num relaxamento, numa flexibilização das regras de migração. Regras de migração para países do Ocidente. Mas isso a partir de determinados critérios. O problema é que o porta-voz do partido, do que seria o Partido Comunista da Alemanha Oriental, quando foi informar a imprensa sobre essa flexibilização das regras de migração para o Ocidente, numa conferência de imprensa, quando perguntado quando essas regras passariam a valer, por ele ter obtido uma informação parcial e ele não sabia de fato responder, ele respondeu que as regras valeriam imediatamente. E não deixou claro que havia várias restrições para que de fato você pudesse migrar. Televisões ocidentais, rádios ocidentais já vigoravam na Alemanha do Oriente. Quando essa notícia começou a se propagar, na noite do dia 9 de novembro, as pessoas simplesmente começaram a sair às ruas, em particular em Berlim, para passar para o outro lado. Só que os guardas do muro não sabiam disso. Só que eles estavam diante de não 10, 20, 30, eles estavam diante de centenas de milhares de pessoas. E acabam cedendo. E a o Gorbachev, no dia seguinte, na madrugada seguinte, logo no início da manhã, quando sabe da notícia, decide não agir, decide não intervir. Decide não, já havia afirmado que não iria intervir e a comprovação de que ele não interviria é quando o muro de fato cai. A partir daí, a situação muda. Nas regiões em que as transformações não haviam começado ainda, Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária, as elites desses países são forçadas a mudar. E mudar não com mini-democracias, com reformas parciais, não. Sistemas multipartidários, democracia plena. E naqueles países em que as reformas estavam sendo controladas, uma modernização pelo alto, Polônia e Hungria, esquece. Tiveram também que implementar reformas muito mais radicais do que havia sido programada originalmente. Claro que a queda do muro também não só significa um rápido avanço do processo do fim do bloco soviético, mas vai dar abertura para a reunificação da Alemanha, que é uma história à parte que eu adoraria contar para vocês, explorar com vocês, mas eu não posso, por uma questão de tempo. Mas eu queria apenas citar um aspecto essencial da reunificação da Alemanha, esse para nós é muito importante, e que, sem sombra de dúvida, contribuiu para a oposição que o Gorbachev vai receber dentro da União Soviética. A negociação da reunificação da Alemanha vai partir da ideia de que essa Alemanha unificada tem que se integrar à OTAN. Isso, evidentemente, é muito grave.
dentro da perspectiva de segurança nacional soviética. Nos acordos que vão levar à reunificação da Alemanha e à sua integração à OTAN, a União Soviética, o Gorbachev vai aceitar isso não só por meio de acordos comerciais com os Estados Unidos, ajuda econômica dos Estados Unidos à União Soviética, que precisava em muito, mas, sobretudo, a garantia de que a OTAN não se expandiria para a Europa do Oriente. Isso incluiria a própria Alemanha Oriental, ou seja, a Alemanha, enquanto país unificado, integrar-se-ia à OTAN. Só que a área da Alemanha Oriental não poderia receber fortificações e nem ter concentrações de tropas da OTAN. O que a gente sabe é que ao longo dos anos 90, conforme a Rússia, né, já quase que antiga União Soviética, menor, passa por dificuldades econômicas muito grandes, e a OTAN e Estados Unidos crescentemente vão desrespeitando esse processo e vão colocando um a um os países da Europa Oriental dentro da OTAN. Até que, ao tentar incluir a Ucrânia nesse processo, a situação não foi mais do jeito como a integração dos demais países da Europa Oriental aconteceu. E esse é um contexto que mostra um pouco, né, o quanto que a gente está discutindo tem uma enorme atualidade, tem uma profunda atualidade. Pessoal, fecho a nossa aula levantando aqui 3 considerações finais. A primeira consideração, vou ser bem breve, tá? É lembrar o quanto o fim da Guerra Fria trouxe sérios dilemas para a abordagem estruturalista realista, né? Ou seja, as abordagens pós-modernas em relações internacionais, sobretudo a abordagem construtivista, ganham um espaço muito grande na nossa área a partir do fim da Guerra Fria, da maneira pela qual a Guerra Fria acabou. Segundo ponto é lembrar que há uma discordância sobre o papel do Gorbachev, mas grande parte dos estudiosos hoje tende a concordar que não dá para entender o final da Guerra Fria sem compreender a especificidade do Gorbachev. E esse é um dos aspectos centrais do porquê essa abordagem puramente realista parece não ser capaz de explicar a transformação que acontece na União Soviética. E o ponto final, para fechar nossa discussão, e aqui é uma consideração que eu faço junto com vocês, é pensar um pouco quanto à junção de erros políticos do Gorbachev, um dos erros políticos mais citados por estudiosos do Gorbachev é a questão da eleição direta para presidente, de que ele deveria ter utilizado o momento da eleição para obter legitimidade e que essa eleição teria que ter sido direta, como o Yeltsin fez na Rússia e não indireta. Uma junção de erros políticos, sem entrar em juízos de valor, tá? Mas uma junção de erros políticos, restrições estruturais, sem negar aqui o declínio relativo da União Soviética, e a influência cíclica União Soviética-Europa Oriental. É inegável que o Gorbachev não tinha o menor intuito de destruir a União Soviética, de acabar com a União Soviética. E mesmo a mudança que ele provavelmente via para a Europa Oriental era uma mudança controlada e que manteria esses países integrados, mesmo que de uma forma diferente, à União Soviética. Só que o processo claramente sai do controle e o motivo, em parte, do porquê ele sai do controle é dessas influências cíclicas e exemplos cíclicos entre a União Soviética e a Europa Oriental.